permaneça, continue, eu não consigo continuar comendo. Então veja, algo que eu desejo tanto, que faz parte da minha vida, eu não tenho controle. O controle é alheio à minha vontade. Eu sou obrigado a parar de comer sem querer parar. A fome é a lei da vida, é uma das leis da vida. Então às vezes a gente se esfalfa para conseguir o alimento, mas conseguiu, pronto, acabou. E o desejo de continuar comendo permanece, mas não conseguimos mais comer. O segundo princípio da vida, a segunda lei da vida, que todos nós estamos submetidos, é a lei do sexo. Todos nós temos uma pulsão sexual. Todos nós temos desejos sexuais. Ainda lembrando-nos do Mahatma Gandhi, quando o grande iluminado, que foi, pelo nosso registro, o único espírito encarnado que mereceu elogios de Emmanuel, porque o mundo espiritual ele nunca elogia a pessoa quando ela está encarnada, porque ele sabe que numa trajetória de 1 quilômetro, muita coisa pode acontecer no último momento. Emmanuel elogia Gandhi, ele estava vivo ainda. E Gandhi, para treinar o seu apetite sexual, utilizou de estratégias, porque sabia que isso era uma lei da vida. E todos nós, então, temos necessidade de fazer sexo. Às vezes, algumas almas mais elaboradas decidem negar esse princípio, porque podem fazê-lo, mas ainda assim pagam um preço caro, com grandes possibilidades de desarmonias mentais, de desarmonias emocionais, porque o sexo faz parte da vida. E hoje em dia a gente quer fazer sexo com aquela pessoa. A gente não quer ver só sexo. A gente quer fazer sexo com aquele indivíduo, com aquela pessoa. E às vezes a gente tem que se quebrar a cara para conseguir. Porque se a pessoa for exigente, a gente vai ter de entrar na linha para fazer conseguir um homem. A gente vai fazer esteira ergométrica, a gente vai comer filé de frango, de peito de frango com alface e dizer que é uma delícia. A gente faz o diabo, porque a gente quer aquele momento com a pessoa. E consegue a experiência. Mas o que acontece depois do clímax? Depois que atingimos o máximo, tem uma resposta biológica que diz: chega, acabou. Quando não acontece às vezes, se eu soubesse que era isso, parece isso. Por mais que haja desejo em nós não temos controle desse apetite. Eu posso continuar desejando, mas a pulsão que existia não existe mais. Vejam, queridos, que os dois princípios magnos da vida, fome e sexo, eu não tenho controle sobre eles. Eles se esgotam, mesmo eu não querendo que eles se esgotem. Dirão vocês: não, Eduardo, mas também a vida não é só sexo e comida. Não é só sexo e estômago. Às vezes, nós queremos projeção, queremos fama. Eu provo a vocês que essas buscas são antivitais, são antissociais, são antiéticas, porque não são democráticas. A fama, ela é uma busca, é uma realização autolimitadora por si. Por quê? Porque se todos forem famosos, quem é famoso? Vejam que seleciona. Tem
são buscas, são valores autolimitadores. Porque não pode ser todo mundo poderoso, porque se todo mundo for poderoso, não tem graça. Não pode ser todo mundo famoso, porque se for todo mundo famoso, não tem fama. Vejam que essas buscas pelas quais nós nos apaixonamos tanto, consumimos nossas energias e nossas paixões. Nada errado, queridos, de buscar essas coisas. Mas nós, quando amadurecemos, nós sabemos dar a essas coisas o valor que elas têm. Colocamos o sexo, os bens, a fama e o poder no seu devido lugar. Porque em nós há uma busca diferente. Há um desejo de alguma coisa que essas coisas não atendem. É essa vida que Jesus diz que nós devemos renunciar, compreendendo os limites que ela tem na nossa não realização. Porque se nós nos basearmos a nossa felicidade na fama, quando chegar alguém mais famoso, nós seremos infelizes. Quando nós tivermos um apetite de fome extraordinário, quando chegar aquele ponto em que o corpo dispara, sem querer, nós temos de parar. Então a nossa busca, essas buscas materiais, elas se esgotam, elas se esfumam, elas desaparecem. E por quanto tempo nós nos apaixonamos por elas? Para esses que ainda não descobriram a finitude dessas realizações materiais, para esses que não descobriram ainda que o mundo é maia, segundo os orientais, o mundo é ilusão, o Evangelho não tem nada para dizer. Para aqueles que acham que vale a pena viver para fazer sexo, comer, procurar o poder, a fama e a glória, o Evangelho não tem nada a dizer para essas pessoas. Os orientais dizem também que o mundo é lila, que o mundo é brincadeira. Quem ainda está brincando com essas coisas? Quem ainda se ilude brincando com essas coisas? Não que elas sejam negadas decisivamente, absolutamente, mas quem leva a vida inteira buscando essas brincadeiras, quem está satisfeito com essas brincadeiras, não está ainda pronto para entender a renúncia. Mas brincar cansa, queridos. Qualquer brinquedo cansa. Quando a gente cansar, aí Jesus aparece com uma proposta nova. Para quem estiver ainda iludido, para quem achar, repito, que a vida vale a pena ser vivida desde que possuam essas realizações, Jesus espera essas pessoas, deixa elas no play brincando, enquanto elas quiserem brincar, até que cansem. E quando cansam, elas então se esvaziam, elas se abrem para a vida maior, pedindo a Deus um sentido verdadeiro para continuarem vivas, um sentido que dê dignidade, que dê razão a elas para continuarem vivas. Para isso, nós temos de fazer aquilo que a Igreja Católica chama de conversão, e que no Espiritismo nós chamamos de transformação. Quais são os 3 elementos da metamorfose, no dizer de Paulo, da transformação? Primeiro,
se entrega. Renúncia, queridos, não é a pessoa que tem recursos materiais e dizer: Senhor, olha, eu não quero mais nada, eu quero ser um miserável, um pobretão, um moço de rua, eu não quero nada, eu quero renunciar a tudo isso. Renúncia não é essa postura externa. Renúncia é uma condição interna, em que eu digo: Senhor, enquanto essas coisas estão comigo, eu cuido delas, mas eu sei que pertence ao Senhor. Eu estou administrando bem, Senhor. Qual é o caminho que o Senhor quer que eu dê esses bens? Renunciar é eu perceber que eu estou tomando aquilo por empréstimo, aquilo não me pertence. Renúncia é uma postura interna, em que eu pergunto a Deus se eu estou fazendo certo, se é aquela maneira que Ele quer. Além da renúncia, para me transformar, eu tenho de ter fé. Ninguém se modifica se não acreditar que existe algo além. Ninguém se modifica se não tiver convicção, certeza que existe a vida além e que vale a pena. Porque há aqueles ainda que até admitem a vida espiritual, o reino dos céus. Mas há aquelas pessoas que não têm certeza se o reino dos céus é isso tudo de bom. Pode ser que não seja. Não sei se eu vou gostar de lá. A gente pode pensar assim, não é? O reino dos céus, eu vou deixar tudo isso aqui por causa do reino dos céus. Eu já gosto de alguma coisa. Será que eu vou gostar do reino dos céus? Para aqueles que têm dúvida, não estão embaixo de fé. Então, além da renúncia, nós temos de ter fé, a certeza de uma vida que continua além do corpo. E o terceiro elemento da renúncia, para reconhecer o mundo com as suas limitações nas nossas realizações, é amor. Nós só fazemos a mudança quando amamos a nós mesmos ou alguém. Então aquela mulher cananeia, ela me ajudou a entender a passagem: quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, aquele que perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Jesus sondou o coração daquela mulher e sabia que ela seria capaz de demonstrar um total esvaziamento, renúncia à sua dignidade, fé na certeza que Jesus seria capaz de curar sua filha e amor suficiente para aguentar aquilo tudo por amor à filha. Então, a mulher Fenícia, ela nos instrumentaliza, ela nos inspira, queridos, ao dizer que se realmente queremos viver uma vida significativa, nós temos de abrir mão das nossas pretensas superioridades, sermos pobres do Espírito, ou pelo Espírito, a tradução pouco importa, mas é nós nos esvaziarmos das nossas pretensas grandezas e colocar Deus no centro da nossa existência. Na passagem, na parábola narrada por Jesus, no templo, um fariseu e um publicano, os dois orando. O fariseu olhava para os céus com as mãos postas e dizia: Senhor, graças te dou, porque eu não sou pecador como aquele publicano. O publicano, queridos, nem coragem tinha para olhar para cima, batia no peito, olhando para a terra e dizia: Senhor, perdoa-me, porque eu não sou um pecador. Mais do que as nossas pretensas virtudes, o que agrada o coração do Senhor é a percepção das nossas necessidades espirituais, queridos. Então aquela mulher foi o exemplo. Ela esvaziou tudo.
ela perdeu toda a sua dignidade, toda a sua superioridade, todas as suas vaidades, por renúncia, por fé e amor. Essa é a proposta da vida, queridos. E aos poucos nós vamos aprendendo essa lição. Às vezes demoramos um pouco, às vezes a vida nos deixa experimentar o momento da fama, o momento da glória, o momento do poder, o momento dos bens materiais. Às vezes a vida nos deixa brincar com essas coisas, para que nós aprendamos a dar a essas coisas o devido valor que elas têm. Às vezes, nós nos iludimos demasiadamente. Às vezes, nós gostamos tanto disso e achamos que a vida vale a pena ser vivida só por essas coisas. Para esses, o Evangelho diz: continue brincando. Quando cansar, lembre-se do filho pródigo, que depois que vagou em terras estrangeiras, um dia, caindo em si, disse para si próprio: voltarei ao meu pai e direi a ele que não sou mais digno de ser tratado como filho dele. Se eu for apenas um empregado dele, eu já serei muito feliz. É nesse momento, quando a gente se esvazia das nossas vaidades e pretensões, é que nós estamos maduros e voltamos. Lembram da parábola, queridos? O garoto, quando chega, ele não chega à casa, ele não chega às portas da casa. O pai, que desde o dia o filho foi embora, devia em algum momento do dia olhar lá na finda do horizonte e pensar consigo: que horas que ele vai voltar? Quando que ele vai voltar? Narra o evangelista Lucas, o único que narra essa parábola. Diz que quando ele aponta lá no fim do pomar, o pai não espera que ele chegue, vai correndo atrás do filho. E o filho, que era honesto, tinha aprendido, tinha caído. Ele dá o texto e diz: pai, eu não sou digno de ser seu filho. O pai nem ouvia isso, queridos. Deu-lhe muitos beijos. Estava imensamente feliz, porque o seu filhinho perdido voltou. Às vezes nós temos de caminhar estradas estrangeiras, temos de esgotar as propostas que o mundo traz, para perceber que elas não nos substancializam de verdade. Mas isso, queridos, cada um dobrará essa esquina dentro de si mesmos. Já encerrando aqui a minha fala, eu lhes trago uma outra parábola narrativa de Lucas também. Quando conta a festa, a parábola do festim, quando um senhor organiza uma festa linda e manda que os seus empregados vão às ruas, aos endereços dos seus amigos, para convidá-los para a festa. Os empregados, atenciosos, batem na casa do primeiro amigo do dono da festa e diz: meu senhor, o meu patrão organizou uma festa extraordinária, linda, e mandou que convidasse o senhor e a sua família para comparecer. Ah, que azar! Imagina que eu estou casando a minha filha, e com tantas providências eu não vou poder ir a essa festa do meu amigo. Peça-me, por favor, 1000 desculpas, mas eu não tenho como ir a essa festa. Os empregados anotam, vão ao endereço, batem, abrem a porta e eles vão pedir ao senhor: o
6 bois. E agora eu tenho que marcar esses bois, tenho que cuidar desses bois. Estou atarefado demais. Não vou poder ir à festa do meu amigo. Peça-lhe, por favor, em meu nome, mil desculpas. Os meninos saem numa outra casa. O Evangelho nos diz isso. Bate, repete o pedido, fala novamente o convite, e o dono diz assim: não vou poder ir. Eu estou com viagem marcada com a minha família. Que pena, que azar meu. Não vou poder ir à festa do meu grande amigo. Presta desculpas. Os moços voltam para casa. O Evangelho não diz isso, queridos, mas eu quero imaginar que devem ter voltado até envergonhados. Imagina só, o senhor fez a festa toda, ninguém vem. Tiveram de falar, afinal de contas, ninguém. O que fez o senhor da festa, queridos? Diz assim: então, façamos o seguinte: vocês vão para as ruas, vão para as esquinas, para as calçadas, para as marquises, e traga essa gente que anda pela rua, essa escória, o rebotalho, essa gente que não tem nada, essa gente que perdeu tudo, essa gente que não tem nada. Convida essa gente para a festa. E o salão ficou cheio. O salão ficou cheio daqueles que não tinham nada. Nós somos esses, queridos. O Evangelho nos chamou, e nós já sabemos que o nosso maior compromisso é para com Ele. Aqueles que têm filha para casar, bolo para marcar e viagem para fazer, continuem assim ainda. Quando cansarmos disso, nós seremos aquela gente que espera somente o assento dos céus. Diz: Senhor, eu quero ir. Estou pronto. Os amigos do Centro Espírita Amor e Caridade, que esse ano completa 76 anos, eu quero crer que vocês são essa gente que já estava pronta, necessitada, buscando o convite para participar dessa festa. Então somos todos nós bem-aventurados. Permitam-me, nessas palavras finais, lembrar do belo poema de Margarida Lopes de Almeida, quando a grande e inspirada poetisa diz assim: Senhor, venho dar-te a sorrir toda a minha alegria, minha imensa alegria, meu riso, minha felicidade, meu amor. Senhor, todos vêm a Ti para rogar, para pedir, para implorar de Ti consolação, auxílio, bênçãos ou perdão. Eu não sei. Eu venho para dar. Recebe Tuas mãos calosas, habituadas a colher preces e imprecações, lágrimas e desespero, um ramo perfumado de livros e de rosas, de cantos e sorrisos, de hosanas e de graças. Como diria, um pouco de ventura para aquela criatura que talvez não conheça qual vai ser feliz. Tenho a tanto, meu Deus, que embora todos fica me fartanece para dar e distribuir a vida. Quero deitar ao mundo que adora a vida, que é boa, que é bela, que é forte e apetecida. E mesmo que a minha sorte se transforme de súbito, e o que é bom e belo a morte me arrebate com as mãos com crueldade, eu bendirei a vida. Eu bendirei a vida na saudade de um bem que tive e que é tão grande que há de iluminar eternamente, mesmo a treva mais densa e mais profunda. Senhor, uma luz fulgurante os meus olhos inunda, tão pouco
desventura, ou mal, ou pervertido, e deixa-me dizer-te com amor: obrigado, Senhor, por ter nascido. Muito obrigado, Senhor, por estar vivo. Muito obrigado, meus senhores, minhas senhoras. Paz em Cristo. Nós queremos agradecer do fundo do nosso coração pela palestra do nosso companheiro Eduardo Guimarães, festejando os 76 anos do SEAC. Mas eu também gostaria, acho que chegaram um pouco depois, de dizer que nós temos neste ano festivo, neste mês de dezembro, 2 seminários. Um seminário no próximo domingo, as emoções, o autodescobrimento e a psicologia transpessoal da Joana de Ângeles, que vai ser de 9 às 13 horas, feito por mim. E no dia 13, no domingo depois, de 9 às 12 horas, o seminário de atendimento fraterno com a nossa companheira Darcy Neves Moreira, do CERJ. Nós vamos ouvir uma música. Nós vamos ouvir uma música e depois vamos pedir ao Eduardo para fazer a nossa prece final, porque todos estamos